saíram uma série de leis nos últimos anos que, se o cara foi pego com alguma quantidade de maconha no bolso, já não é detido. Mudou a violência, mudou nada. Tem menos ou mais território ocupado pelo crime organizado? Tem mais, o crime organizado aumentou a área ocupada. Nós somos treinados no Brasil a discutir o tema do crime dentro de um frame de droga, legaliza ou não. Isso é mentira. Saia desse frame. O terror tomou conta das ruas e tirou direitos dos moradores. Eu tenho 2 filhos. O menino tá com uma consulta no posto de saúde do Palmares e eu sou proibida de entrar lá porque eu moro no Fontela. As comunidades dos Palmares e do Fontela são praticamente vizinhas. Ficam na região de Vargem Pequena, na zona oeste do Rio. A área é alvo da disputa de grupos rivais pelo controle do território e do tráfico de drogas. O Fontela é dominado pelo Comando Vermelho. E há cerca de um mês, quem vive na região diz que o 3º Comando Puro invadiu a comunidade dos Palmares e impôs restrições a serviços básicos. A violência prejudica até a saúde de quem precisa de tratamento médico. A gente não tem culpa de morar numa comunidade que é dominada por uma facção e se consultar em outra comunidade que é dominada por outra facção, entendeu? Então o filho consultar todo mês, como é que a gente vai fazer? Falaram pra todo mundo posto, pros médicos e enfermeiros, que não era pra aceitar ninguém de outras comunidades vizinhas. A direita brasileira, muito por conta de influência do movimento liberal, libertário americano, tratava o tema do narcotráfico dentro do prisma da legalização ou da não legalização das drogas. Entendendo que o problema do narcotráfico é que a droga dá lucro, então você legaliza a droga, você não tem a principal fonte de renda dos caras. Eu sempre olhei isso, eu falei, cara, a operação do crime ela é muito mais complexa do que isso. E aí, conforme a gente foi entrando na política, a gente foi conversando com secretários de segurança, com gente das Forças Armadas, com policiais, eu falei assim, gente, eu vou te explicar. A operação do crime, né, ela se dá da seguinte maneira. Primeiro, o crime ele tem uma atividade, isso, gente, tá no livro 0 a 1 do Peter Thiel. Estabeleça um monopólio e graças ao monopólio tenha lucros desproporcionais. E com isso você faz outros investimentos. Então como é que você faz? Eles estabelecem ali um negócio que eles não têm concorrentes, que é o negócio da droga, que tem margens altíssimas. Então você tem um negócio que você, em geral, você estabelece no mínimo monopólios regionais e você tem margens altíssimas. Disso, você faz um controle territorial. E aí vem o restante dos negócios. Qual é o restante dos negócios? Se você tem um controle territorial, você consegue ter o controle sobre o tipo de material básico que é distribuído, gás, internet, carros que fazem serviço de entrega, vans, tem um monte de van aqui em São Paulo ligado ao PCC, tá? Então, o domínio territorial, primeiro ele é uma necessidade para você vender a droga. Depois ele se torna um fim em si mesmo, você consegue lucrar com várias outras coisas só com o domínio territorial. Um exemplo disso é a milícia, que originalmente não trabalhava com droga, hoje a milícia no Rio trabalha com droga, ela começa a derrotar o tráfico, aí o que ela faz? Ela se torna dona da região, e aí o negócio ser dono da região, ou seja, a ocupação territorial, vale tanto ou mais a pena do que o negócio de droga. Entendeu, Riso? Entenderam? Gente, vocês estão assistindo, vocês entenderam? Então, a gente começou a falar aqui na live, gente, parem de tratar o tema tráfico e crime organizado dentro de um prisma de legalizar ou não legalizar a droga. Isto pode ou não ser uma ferramenta de combate a eles. E isto tem que ser tratado da seguinte maneira. A legalização da droga é ou não é uma ferramenta que pode ajudar a gente a vencer essa guerra. Mas ela é uma ferramenta. Ela não é a guerra, porque o pessoal fala, a guerra, as drogas não funcionam. Não é sobre isso. A guerra é outra. A guerra é a ocupação ilegítima do território brasileiro por grupos que são políticos e que lucram e se estabelecem como força política em regiões enormes. E esses grupos, inclusive, dão origem, até às vezes por cismogênese, como por oposição, a grupos que fazem isso sem droga, que são as milícias. Então, o negócio, a ocupação territorial, é mais importante do que as drogas e ele nos afeta mais do que as drogas. Então quando você vê um vídeo desse, este vídeo é sobre o quê? Este vídeo é sobre a ocupação territorial e sobre o efeito deletério que a ocupação territorial faz sobre a vida das pessoas que moram lá. Então você tem um efeito deletério sobre a vida das pessoas que moram lá que já ultrapassa a questão da droga, porque não é mais sobre a questão da droga, ainda que seja também sobre a questão da droga, entendeu? Então por que nós temos que falar que nós temos que declarar a guerra? Porque a partir do momento que eu mudo o enfoque, eu saio de uma visão burra, que é tipo guerra às drogas ou não, que aí entra aquelas pessoas na Globo News discutindo, não, é um menino negro da periferia que vai ser preso porque ele vendeu um baseado. Não, não é sobre isso. É um menino negro, pardo, branco, o que você queira chamar,
que é um soldado de uma estrutura política ilegítima que ocupa parte do território brasileiro e que escraviza ou coloca no regime de servidão milhões de brasileiros. A partir do momento que eu mudei o enfoque, não é sobre guerras às drogas, se prende ou não o menino, é sobre se destrói ou não uma ocupação ilegítima sobre o território brasileiro. Logo, nossa função é destruir. A partir do momento que você muda o enfoque e fala, pô, é sobre destruir a estrutura política que foi montada? Ah, se é sobre destruir a estrutura política que foi montada, é uma guerra. Então é uma declaração de guerra. Então o Estado tem que agir de maneira completamente diferente. Não é sobre se vai prender ou não um menino. É sobre se você vai depor ou não um regime alienígena que ocupa o nosso território. Ah, então eu tenho que ter presídios, mas sim, eu tenho que ter um regime judicial diferenciado, tal, penal diferenciado. Sim, precisa. Ah, eu preciso de uso das Forças Armadas? Sim. Preciso de uso da inteligência? Sim. Preciso declarar guerra? Sim. Ah, tá, entendeu? Vou dar uma de Marçal. Mudei o mindset. Então a gente tem que mudar o mindset na hora de enfrentar o crime organizado. Porque se ficar levando as discussões pra questão do drogas ou não drogas, o menino com baseado ou o menino sem baseado, isso é mentira, isso não tem nada a ver com o assunto. Recentemente, Riso, você sabe, saíram uma série de leis nos últimos anos que, se o cara foi pego com alguma quantidade de maconha no bolso, já não é detido. Mudou a violência, mudou nada. Tem menos ou mais território ocupado pelo crime organizado? Tem mais, o crime organizado aumentou a área ocupada. É porque não é sobre isso, é também sobre isso, mas é principalmente sobre ocupação territorial. É principalmente. E pô, basta assistir o Poderoso Chefão. Quando você assistir o Poderoso Chefão, você vai lembrar, né, o Poderoso Chefão 3. É sobre como você vai diversificar os negócios. Mas se você for pegar os primeiros filmes do Poderoso Chefão, você vai pegar a história da máfia italiana, máfia irlandesa e todas as outras máfias, elas fazem ocupação territorial. As máfias faziam ocupação territorial. Você teve, por exemplo, um período lá naquela da lei seca nos Estados Unidos, em que a máfia ela começa a fornecer as bebidas alcoólicas clandestinas, tá, nos bares e tal, e aí elas fazem um controle territorial de setores de Nova York, Brooklyn, New Jersey, eles vão atuando ali e tal. Plum! Eles formam uma força política poderosa, começa a colocar juízes, começa a colocar promotores, começa a interferir na polícia, começa a se ramificar pelos Estados Unidos, se tornaram um problemaço. A máfia nos Estados Unidos se tornou um problema. Agora, era ocupação territorial. E aí, quando eles tinham as brigas entre as máfias, as famílias, lembra? As famílias brigavam. Vocês já assistiram Sopranos, certo? O que as famílias brigavam? Era briga por território, controle territorial, sucessão, brigas legítimas de poder. Não legítimas, brigas ilegítimas, mas brigas muito claras sobre poder, tá? Então, é isso. É isso. Entenda uma coisa desse prisma. Então, quando vocês vão discutir esse tema, nós somos treinados no Brasil a discutir o tema do crime dentro de um frame de droga, legaliza ou não. Isso é mentira. Saia desse frame. Quando você usar o da ocupação territorial, que eu chamo, isso aqui é uma leitura, é um enfoque, agora bem Renan, eu chamo de enfoque horizontal e enfoque vertical. Um enfoque horizontal, olha o mapa de maneira horizontal, são os territórios que eles ocupam dentro da estrutura horizontal geográfica do Brasil. Então você olha o mapa de cima, você está vendo ali horizontalmente, tá, as áreas territoriais que eles ocupam, certo? Agora existe também o que eu chamo de ocupação vertical, tá? Tirei do nome porque é uma analogia boa pra você pensar. A vertical é dentro da estrutura vertical do poder. Então o PCC ocupa áreas territoriais, sim, mas ele ocupa também verticalmente a hierarquia de poder. Políticos, gente do judiciário, gente da imprensa, lobby em Brasília. Você entende que os caras eles têm que fazer uma ocupação vertical e uma ocupação horizontal e uma ocupação vertical? Eles fazem as duas coisas. Então o trabalho de ocupação dos caras dentro do Estado brasileiro é sobre o território, ou seja, a ocupação horizontal, e a ocupação vertical dentro da estrutura política pré-existente do Estado brasileiro. E eles estão fazendo as duas. A partir do momento que você está fazendo essas duas coisas, você começa a ter um narco-estado muito evidente. Muito evidente. O narco-estado brasileiro ele está evidente. Óbvio isso, né? A gente trata muito disso na revista Valete. Tá? Não só na Valete. A Valete desse mês está tratando demais sobre... Tá, o nome dessa revista, né? Tá dominado. As maiores facções criminosas do Brasil infiltradas na indústria cultural. E essa é só a ponta do iceberg. Tá? Com o Oruan na capa. Que ele eu já falei, porta-voz e aparato de marketing do Comando Vermelho. Ele é isso. O Oruan é um aparato de marketing do Comando Vermelho.